Como Charles de Gaulle morreu? Charles de Gaulle, general e político francês, foi presidente da França de 1959 a 1969. Nasceu em Lille em 22 de novembro de 1890. Depois de frequentar a academia militar, ingressou no 33º Regimento de Infantaria do Exército Francês. Ele lutou e foi ferido na Primeira Guerra Mundial. Promovido a general durante a Segunda Guerra Mundial, de Gaulle tornou-se subsecretário de Estado para a Defesa Nacional e Atividades de Guerra sob o primeiro-ministro Paul Reynaud. Em maio de 1940, a França foi invadida pelas tropas alemãs nazistas. De Gaulle estava entre os poucos membros do governo Reynaud que se opunham à rendição. De Gaulle fugiu para Londres antes que o novo chefe do governo francês, o Marechal Henri-Philippe Pétain, assinasse um armistício com os alemães. Lá ele foi na rádio BBC para comunicar a formação de um movimento de resistência. Em 1943 ele fundou o Comitê Francês de Libertação Nacional com o objetivo de acabar com a ocupação nazista da França. Em junho de 1944, as tropas aliadas desembarcaram na Normandia. Em agosto, os alemães foram expulsos de Paris e de Gaulle foi nomeado para liderar um governo provisório. Mas sua atitude combativa misturou-se mal com a política parlamentar. Renunciou em 1946. Quando a França entrou na década de 1950, foi prejudicada por problemas econômicos e uma guerra prolongada com a Argélia, a colônia francesa no norte da África. De Gaulle foi convidado a assumir a liderança do país mais uma vez. Ele imediatamente convocou um referendo que ampliou o poder executivo e introduziu uma nova Constituição, e assim nasceu a Quinta República. Ele foi eleito presidente pouco tempo depois. O general foi presidente por 3 mandatos, renunciando ao poder em 28 de abril de 1969, entre altos e baixos, conseguiu resolver muitos dos problemas da França pós-guerra. Charles de Gaulle não iria viver muito tempo após sua aposentadoria. Ao se aposentar, o general já estava com uma idade bastante avançada, pouco mais de um ano depois ele estaria morto. Em seu último ano de vida, de Gaulle estava em excelente saúde. Durante toda a sua vida o general gozou de uma saúde muito boa. Sua morte vai acontecer de uma forma pacífica e indolor. Ele estava assistindo ao noticiário da noite na televisão e jogando paciência por volta das 19h40, quando de repente apontou para a cabeça e disse: "Sinto uma dor aqui", e depois desmaiou. Sua esposa chamou o médico e o padre local, mas quando chegaram, ele já havia morrido de aneurisma. Sua esposa pediu que ela fosse autorizada a informar sua família antes que a notícia fosse divulgada. Ela conseguiu entrar em contato com a filha em Paris rapidamente, mas o filho deles, que estava na marinha, demorou para ser encontrado. O presidente Georges Pompidou não foi informado até as 4 da manhã do dia seguinte, e anunciou a morte do general na televisão cerca de 18 horas. Pompidou comunicou os franceses com a seguinte frase que entrou para a história: "O general de Gaulle está morto. A França é uma viúva." De Gaulle faleceu em 9 de novembro de 1970, na comuna de Colombe-les-Deux-Segres. Ele tinha 79 anos. Antes de morrer, de Gaulle já tinha planejado como deveria ser seu funeral. Ele gostaria que fosse realizado em Colombe, e que nenhum presidente ou ministro comparecesse ao seu funeral. Ele queria apenas seus companheiros da libertação. Porém, a importância de Gaulle para a humanidade era tão grande que todos queriam prestar sua última homenagem, inclusive pessoas do mundo todo. Como forma de resolver esse problema, o presidente Pompidou foi forçado a organizar um memorial separado na Catedral de Notre-Dame, a ser realizado ao mesmo tempo que seu funeral real. O funeral, realizado em 12 de novembro de 1970, foi o maior evento desse tipo na história da França. Centenas de milhares de franceses compareceram para a despedida. No dia do funeral, houve luto nacional, muitos eventos culturais e de entretenimento foram cancelados e escolas e escritórios foram fechados. Milhares de convidados compareceram ao evento, incluindo o sucessor de Gaulle, Georges Pompidou, o presidente dos Estados Unidos Richard Nixon, o primeiro-ministro britânico Edward Heath, o secretário-geral da ONU e muitos outros chefes de Estado. De Gaulle especificou que sua lápide deveria trazer uma simples inscrição de seu nome e seus anos de nascimento e morte. Portanto, sua lápide simplesmente afirma: Charles de Gaulle, de 1890 a 1970.
De Gaulle viveu e foi uma pessoa que fez história em um dos momentos mais complicados da história da humanidade. Sua participação para os acontecimentos do século XX ajudaram a tornar o mundo um lugar um pouco melhor. Até hoje os franceses lembram de sua pessoa com muito afeto. E foi assim que Charles de Gaulle morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.